Obrigado, Gustavo. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia do Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, que foi o que lemos aqui no início do culto. Eu vou entrar nesse momento na mensagem da noite, amém? E vamos deixar o momento da oferta para o final, que aí o Ministério de Louvor volta aqui, a gente termina com louvor e recolhe a oferta. Pode ser assim? Amém? Então abra em Mateus capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 22 em diante, que tem por título aqui: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar. Preste atenção nessa parte, eu vou voltar aqui, mas olha o que diz: e o barco, verso 24, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Bom, o final do versículo 23 diz que chegada já à tarde, Jesus estava só no local, porque já havia despedido a multidão. E o barco, naquele momento, já estava no meio do mar. Ok? Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Foi uma conclusão que eles tiraram. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. É a segunda vez que o medo aparece aqui. E, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Obrigado. Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vamos até o fim agora. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, que era a promessa de Jesus. Se você voltar no versículo 22, Jesus falou: não, entrem e passem para outra banda. E apesar de tudo, verso 34, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Amém? É uma das passagens muito conhecidas do Novo Testamento, porque ela vem dentro de um capítulo marcante. Jesus acalmando aqui a tempestade, Jesus andando por cima das águas, está no mesmo capítulo da morte de João Batista e da primeira multiplicação dos pães. Então é um capítulo muito especial, capítulo 14 de Mateus. Mas eu quero falar nessa noite dessa parte apenas. O terceiro acontecimento do capítulo. Primeiro, vem a notícia da morte do primo de Jesus, filho de Isabel, e ali Jesus ele decide ir para um lugar para ficar sozinho. Como ser humano que era, porque Jesus, além de ser 100% Deus, era homem, e ele recebe a notícia que o primo foi decapitado por falar a verdade, então ele fica triste. É claro que fica. E ele tem a intenção de ir para um lugar para ficar sozinho. Sabe quando você recebe uma notícia ruim, você desliga o celular,
Você fica em casa, desmarca a consulta do médico e fala, hoje eu não quero sair de casa, eu quero ficar tranquilo. Mas aí alguém descobre que você está em casa e fala, bom, ele não está atendendo o celular, mas ele está em casa, vou lá. E aí quando bate na porta e você abre, como é que você vai dizer, não, eu não quero te atender hoje? Jesus, apesar de estar com o coração partido, humanamente falando, apesar de saber como Deus, que aquilo tudo era parte do plano do Pai, ele recebe a notícia da morte do primo e ele tenta ficar sozinho. Mas a multidão vai lá. E a multidão chega até onde Jesus está e ele não tem como deixá-los ir embora. Então ele começa a atender, a ensinar, a curar os enfermos, a expulsar os espíritos opressores, imundos, que atormentavam a vida de alguns deles. Ele multiplica pães e peixes, ele alimenta a multidão. E aí chega um momento, que é no verso 22, que é a terceira parte desse capítulo, em que ele insiste com os discípulos. O verso 22 diz que Jesus ordenou, em outras versões diz claramente que ele insistiu para que os discípulos entrassem no barco e começassem a viagem sem ele. Irmãos, os discípulos não queriam começar a viagem sem Jesus. Os discípulos não gostaram da ideia de entrar no barco e seguir e deixar Jesus para trás. E dá para entender isso, porque talvez era uma coisa que eu e você também não iríamos querer. Não, Senhor, de jeito nenhum. E ele fala, não, eu quero que vocês entrem no barco e sigam a viagem sem mim. E teve que insistir para isso. E aí por que ele insistiu? Porque ele tinha um propósito. Os discípulos não podiam ficar com ele até ele acabar de atender a última pessoa, subir, orar e depois entrar no barco para eles irem embora? Sim, mas ele insistiu. Irmãos, tem algumas coisas que às vezes Deus, ele insiste conosco, que a gente não vai entender. Existem algumas situações que a gente fica na expectativa de tentar entender por que Deus está fazendo daquele jeito. Só que Ele não vai contar tudo. Eu não sei se você já passou por isso, em alguma circunstância, mas tem hora que algumas coisas acontecem e a gente fica perguntando, Senhor, por que isso, pô? Eu estou querendo só entender, eu sei que o Senhor está certo, o errado sou eu. Mas parece que eu estou entrando no barco sozinho. Tem coisas que Deus insiste. E a gente, na dúvida, diga comigo assim, fala para o seu irmão, diga, na dúvida, só obedece, irmão. Porque tem hora que a gente não vai entender. Tem hora que a gente não vai compreender. Na dúvida, obedece. Olha que coisa doida. Tem situações na Bíblia que você vai ler e você vai dizer assim, cara, se fosse para esses homens entenderem o que Deus estava querendo falar, eles não iam fazer. Mas na dúvida, eles obedeceram. E ao obedecer, deu certo. Quer ver uma? Logo que o povo de Israel, liderado por Moisés, atravessa o Mar Vermelho, eles entram no deserto. Amém? Aí o mar se fecha, morrem os egípcios e tal, e eles entram no deserto. O primeiro acontecimento milagroso é quando eles param numa espécie de oásis, e ali eles veem uma pequena lagoa e falam, vamos beber água aqui. E quando alguém prova a água, fala, Moisés, a água é intragável, a água é amarga. Tanto é que apelidaram aquele lugar de Mara, que vem da origem, né, do hebraico lá, do texto original do Antigo Testamento, que significa amargura. E ali as águas amargas, as águas de Mara. E sabe o que Deus plantou no coração de Moisés? Porque com certeza Moisés não tinha poder nenhum. Ele era um servo. Servo não tem poder. Servo tem privilégio. Sabe qual é o privilégio do servo? Obedecer. E aí Deus falou com ele assim, pega esse pedaço de tronco, esse galho mais grosso, esse lenho, e joga na água. Cara, se fosse 1 quilo de açúcar, né, irmão? A água estava amarga. Deus falou assim, ó, pega 1 quilo de açúcar,
1 quilo só não vai dar, mas sei lá, dava para entender. Joga açúcar na água. Tem uma barra de chocolate, joga a barra de chocolate na água. Não, Deus fala, pega esse lenho e joga na água. Tá bom. E aí ninguém entendeu, mas o texto registrou para a gente. Moisés pega um pedaço de madeira, irmãos. Deixa aqui. Joga na água. E depois fala assim, alguém prova de novo. Aí foram beber. E rapaz, a água está doce, a água está normal. Explica cientificamente isso. Não tem explicação, irmãos. Foi quebrada uma maldição espiritual. Deus mudou a estrutura, sabe, das moléculas daquela água. Deus descontaminou a água. Deus deixou ela destilada, deixou ela purinha, deixou ela docinha, do jeito que tem que ser. Normal, doce não, porque a água não tem gosto. Não, o gosto da água, do jeito que tinha que ser. E aí... Mas por quê? Porque Moisés obedeceu. Quando Eliseu, descobriram lá que alguém usou uma comida contaminada para fazer um ensopado, e alguém disse assim, nossa, tem morte na panela. Foi só o profeta intervir. Numa outra situação, ele chega numa fonte de água, porque a terra era boa, tudo era bom, tudo era perfeito, mas a fonte de água do lugar era contaminada, era ruim. Então ele pede um prato novo de sal. Vê isso, irmão, que coisa. Um prato de sal. Quando ele derrama o prato de sal na água, as águas que eram ruins ficam perfeitas. Foi ideia dele? Não, Deus plantou aquilo, foi um ato profético, irmão. Tanto no caso de Moisés, quanto nesses dois casos que eu falei de Eliseu e tantos outros que você vai achar na Bíblia. Tem coisa que não dá para entender. Então, na dúvida, faz o quê? Obedece. Tem coisa que a gente não vai entender. E na dúvida, obedece. Eles não queriam entrar no barco sem Jesus, porque, humanamente falando, eles devem ter pensado assim, como é que o Senhor vai chegar até nós? Se a gente for embora, como que o Senhor vai chegar até nós? Ninguém teve coragem de perguntar isso para Jesus, mas certamente eles pensaram, se a gente sair daqui com o barco, como é que ele vai chegar até lá? Como é que ele vai nos avisar? Porque não deve ter sinal de celular para onde a gente vai. Como é que ele vai ligar para a gente poder vir buscar? Não tem como, não. Mas eles obedeceram. Toda vez que a gente tentar explicar para Deus que ele está errado, a gente vai passar a maior vergonha, irmão. Porque no final da história a gente vai ver que o errado, o tolo, o bobo, o inocente é a gente. Ele só quer que a gente obedeça. Jesus queria provar duas coisas que eles iam viver lá na frente, irmãos. Então ele insistiu, e aí já viu, quando Deus insiste, vai e obedece. Eles entraram no barco, e eu falei para você aqui no versículo 22, né? 22, que Jesus falou para eles, olha, vocês se adiantem e vão para outra banda. A gente já leu aqui o que aconteceu, eu vou voltar aqui depois, no meio da história. Mas o que aconteceu? Sem Jesus no barco, caiu a noite, começou a ventar, ondas enormes balançavam o barco, e eles chegaram a pensar que ia morrer? Com certeza, irmãos. Com certeza eles pensaram que ia morrer. Mas Jesus tinha falado, vocês vão entrar e vão chegar do outro lado. E lá no versículo 34 diz que passado tudo aquilo, eles chegaram do outro lado. Glória a Deus. Então fica tranquilo. É porque às vezes Jesus não conta tudo o que vai acontecer. Porque se ele contasse tudo, a gente ia ficar com medo. E não ia entrar no barco. Se Jesus chegasse, Gustavo, para eles, igreja toda, se Jesus chegasse para eles e falasse assim, entre no barco sem mim. Eu vou ficar aqui um tempo, vou ficar orando. Vocês entram no barco, adiantem a viagem. Vocês vão passar, ó, vai ter vento forte, tá? Vai ter uma escuridão terrível. Vai ter onda que vai balançar o barco, parece que o barco vai virar. Alguns de vocês vão ver até fantasma. Mas fica tranquilo. Ficar tranquilo? Quem ficaria tranquilo se recebesse todos os detalhes? Então, às vezes, Deus omite
os detalhes da viagem para a gente não ter medo de entrar no barco e começar a viajar. Ele nunca vai contar tudo, irmãos. A revelação de Deus, ela é paulatina. A revelação de Deus é gradativa. Você caminha uma milha e Ele revela algo naquele ponto. E aí você caminha mais um pouco e a revelação acontece. Você caminha mais um pouco e Ele te dá mais uma direção. E as coisas vão acontecendo aos poucos. Ele não conta tudo. Não conta mesmo. A gente casou, eu e Luciana, vamos fazer 28 anos agora, dia 25 anos, dia 28. Acertei. E a gente casou, e o nosso plano, porque a gente faz planos. Amém? Quem fez plano para 2021? Não, tem gente adiantadinha. Quem já está fazendo plano para 2022? Tem um montão de gente atrasada aí, que não está planejando nada. Só tem 5 dias, hein? Planeja. E aí a gente planejou. Amor, vamos curtir o casamento, adoidado, vamos curtir muito, muito, muito. 2 anos. Depois a gente deixa vir o primeiro filho. Beleza? Tá. Durou 7. Porque com 2 a gente começou a tentar e não vinha. E aí ela começou um tratamento hormonal e a coisa não acontecia. E a gente fazia tudo direitinho, irmão, não acontecia. E o filho não vinha, a gravidez não vinha. E aí eu comecei a engordar. Eu falei, mas a barriga dela que tinha que crescer, não era minha. Eu ganhei 45 quilos depois de casei. A mulher cozinha muito bem. E aí a coisa... Mas não vinha, o filho não vinha. E Deus falando conosco, vou dar. Fica tranquilo. É claro que eu vou dar. E aí no meu coração eu tinha certeza inabalável que eu ia ser pai. Mas e o tempo? É de Deus. Eu tinha planejado para 2 anos. Durou pelo menos 7. Até cirurgia de endometriose minha esposa fez. E aí chegou o ponto, depois que abriu lá, né, a cirurgia, que não tinham pontos significativos assim que impedisse a gravidez. Não tinha nada a ver com endometriose, mas teve que operar. Eu fiz alguns exames, não acontecia nada, estava tudo certo, mas não vinha o filho. E aí chegou uma hora, com 6 anos e meio, mais ou menos, de caminhada, que a gente recebe a notícia do médico assim, olha, só tem agora o próximo passo da medicina para vocês, é tentar inseminação artificial. O plano de vocês não cobre, o preço é tanto, e era um absurdo, e as chances são 20%. Em cada tentativa. Eu falei, não dá não. Tem jeito. E aí o que nós fizemos? Está nas mãos de Deus. A gente continua fazendo o que tinha que fazer, mas sem se preocupar agora. É entrar no barco e falar, cara, se Deus quiser que o barco vire, vai virar. Mas se Ele falou que não vai virar, eu estou aqui dentro do barco. E aí 6 meses depois eu recebi a notícia que a minha esposa estava grávida e foi uma festa. Depois da primeira veio logo a segunda, depois veio um intermediário que não deu certo, mas já era propósito também, veio a outra, e aí a gente teve que jogar a âncora do barco, senão ia continuar subindo passageiro, entendeu? Meu Deus do céu. Mas o fato é o seguinte, irmãos, lá no início do casamento, Deus nos deu a certeza inabalável que seríamos pais. Ele só não falou que seria um tratamento de 5 anos tentando. Ele só não falou que a minha esposa ia ter que passar por uma cirurgia que foi, de verdade, desnecessária no final. Ele só não falou que seria a base de muito choro, muita oração e muita expectativa. Por quê? Porque a viagem a gente vai ter que entregar nas mãos de Deus. O barco Ele já nos deu. A direção Ele já nos apontou. O destino Ele já decretou. E foi isso que Ele fez com os discípulos. Eu quero que vocês entrem no barco. Eu quero que vocês comecem a viagem. E lá da outra banda, vocês vão chegar lá. Ele só não contou o que ia acontecer no meio. Eu não sei a que altura da sua viagem você está.
se você começou a tua viagem agora, se você está se preparando ainda para subir no barco, se você já começou a viagem e ela está no meio e está tudo escuro e o negócio está um furdunço só, um rebuliço tremendo, você não sabe o que vai acontecer, até fantasmas você está vendo, mas uma coisa tem, Ele falou para você que tu ia chegar para o outro lado? Ele falou para você? Ele te deu alguma promessa? Então se agarra na promessa, porque quem cuida do barco é Ele. Às vezes a gente fica com medo das ondas, mas quem manda no mar é Ele. A gente fica com medo do vento, mas quem manda na atmosfera é Ele. A gente fica com medo da escuridão, mas quem manda no sol, na lua, nas estrelas é Ele. Está tudo nas mãos de Deus. Ele só não conta tudo. Então, na dúvida, temos que obedecer. Só obedecer. E eu falei para você aqui que eu voltaria no verso 23, porque eu achei uma chave, irmãos. Um negócio, foi um dia desse, lendo esse texto, sei lá, pela 100ª vez, eu vi um detalhe que eu não tinha visto. O verso 23 diz que Jesus despediu a multidão e subiu no monte para orar. E chegada já à tarde, ele estava ali só. Naquele momento, qual o momento, pastor? O momento em que a tarde caiu e começou a noite. Bom, eu acredito que você saiba que para o judeu, o dia começa, a noite começa às 6 da tarde. Né? Algumas pessoas consideram assim também. Mas como a gente pegou meio-dia e meia-noite como referência, né, o nosso relógio muda 0 hora. Para o judeu, você vê inclusive pela comemoração do Shabat e dos cerimoniais, né? 6 da tarde já é a mudança do dia, ok? 6 da tarde. Quando a tarde cai e começa a noite, ali é um novo dia para eles. Então vai de 6 da tarde às 6 da manhã. Acabou a noite, começou o dia, um outro dia. Perfeito? Nesse período de 12 horas, existem 4 vigílias. Você pega 12 horas, que é de 6 da tarde às 6 da manhã, e divide em 4 períodos, de 3 horas. Então, de 6 às 9 da noite é a primeira vigília. Tudo bem? De 9 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite às 3, terceira vigília. De 3 às 6 da manhã, quarta vigília. Perfeito? O texto vai dizer que quando cai a noite, 6 da tarde aproximadamente, Jesus já está no monte, conversando com o Pai, e o barco dos discípulos já está no meio do caminho e já está sendo castigado pelas ondas, açoitado pelas ondas, porque o mar e o vento, né, era contrário. Já estava no meio do caminho, às 6 da tarde, ao começar da noite. Sabe que hora que Jesus chegou lá? Andando sobre as águas, entrou no barco e resolveu tudo, na quarta vigília da noite, que eu falei para você que é entre as 3 às 6 da manhã. Então, se você pegar isso daí, de 6 da tarde até por volta lá das 4 da manhã, irmão, dão 10 horas. Durante 10 horas, os discípulos estavam com o barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, vento forte soprando, escuridão tomou conta, e Jesus estava onde? No monte. Por 10 horas aproximadamente, entre 9 e 10 horas, Jesus deixou os discípulos lá. Para que isso? Tudo que Deus faz tem um propósito. Mas ele não podia ter chegado logo no primeiro minuto, resolvido. Não, eu vou poupar os meus filhos de passar por essa turbulência. Quantos já passaram por problemas aqui que demoraram tempo para ser resolvido? Às vezes uma enfermidade que dura meses ou anos. Às vezes um tratamento doloroso que dura um tempão. A cura veio, mas só você sabe quanto tempo foi. Mulheres aqui que tiveram gravidez, que foram aquelas gravidez que deram trabalho. A gente conhece algumas mulheres que ficaram uns 9 meses sobre a cama, sem poder fazer muito movimento brusco, porque era gravidez muito delicada. O bebê nasceu, mas foram 9 meses, que só Deus sabe.
Tem situações que você entra, começa a viver um problema e fala, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? Não sei. Pode durar 10 horas. No caso dos discípulos aqui, eles ficaram dentro do barco 10 horas, irmão. Só depois desse tempo que Jesus foi lá. Por quê? Eu não sei. Mas ele sempre tem um propósito. E aí eu fico pensando que não era a primeira vez que eles estavam naquele mar. Não era. Se você partir para o versículo 36, você vai ver, 35, 36, que Jesus já tinha estado ali. E isso está registrado em Lucas capítulo 5, que é na pesca maravilhosa, quando Jesus entra no barco de Pedro. Pedro ainda não conhecia Jesus, e aí Jesus manda que ele vá com o barco para o meio do mar, lembra? Lança a rede do lado direito, e aí vem um montão de peixe, tem que chamar os outros 2 barcos para ajudar, porque era muito peixe. Já tinham passado por ali. Foi o início do chamado dos discípulos, dos primeiros discípulos. E agora, depois de anos, porque tem pelo menos mais de um ano aqui, em que Jesus volta nesse mesmo lugar com os discípulos, ele deixa eles sozinhos. Escuta só. Eles já tinham uma caminhada com Jesus de pelo menos um ano, irmãos, 1 ano e meio, quem sabe. Quando Jesus leva eles de novo para ali e fica fora do barco. Sabe o que eu às vezes fico pensando? Abandonar, ele não nos abandona nunca. Até porque quando ele está em cima do monte, ele está vendo o barco no meio do mar. Amém? Acalma o coração do teu irmão aí, por favor, e fala para ele assim, olha, lá do monte... Não, fala mais forte, diga, lá do monte, ele continua te vendo. Tá, irmão? Você não está abandonado não, tá? Salmo 121 diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está no monte, mas ele está te vendo. Ele está no monte, mas ele está te vigiando. Ele está no monte falando com o Pai, mas ele está vendo o barco. Fica tranquilo, você não saiu do campo visual de Deus. Amém? Mas por que ele deixou eles sozinhos? Já era mais de um ano de caminhada. Vamos ver se eles entenderam, se eles absorveram alguma coisa de tudo isso que eu tenho feito de milagre diante deles. Porque não é possível, espera aí. Já fiz um montão de milagres com eles vendo. Eles já aprenderam a crer, já aprenderam a confiar. Sabe quando um pai, uma mãe, enfim, vamos falar do pai, porque eu estou falando de Jesus, figura masculina. Quando um pai está vendo que o filho está dando os primeiros passinhos, estava engatinhando, agora está se equilibrando, segurando nas coisas, e aí chegou o momento de dar os primeiros passos. Ou então ele já está um pouquinho maior, aprendendo a andar de bicicleta. E aí o que o pai faz? Ou a mãe, né? Bota ali, na bicicletinha, vai segurando, com a rodinha, né? A bicicleta com a rodinha, vai segurando, vai dando confiança. Aí a bicicleta desequilibra a primeira vez, não vai cair não, porque eu estou te segurando, mas você tem que aprender a equilibrar. Aí você vai ensinando para o filho assim, ó, se a bicicleta for caindo para cá, você joga o corpo para cá, para equilibrar. Você está ensinando. São as experiências da vida, Deus nos ensinando. Ô rapaz, você está vendo que o negócio está caindo para a esquerda, joga o corpo para a direita, pô. Não é assim? Vai passar o tempo, tira a primeira rodinha. Tira a outra rodinha, está segurando ainda. Olha, estou aqui. Agora eu vou soltar o guidão, vou ficar só no banco te segurando. Se você sentir que vai cair, freia e põe os pés no chão. E a gente vai fazendo assim. Mas vai chegar um momento que a gente solta. E normalmente sem o filho perceber, para ele não ficar em desespero, né? Ó, eu estou aqui, estou contigo. Vai, estou contigo. Vai, estou contigo. Estou te segurando, estou te vendo. Pode ir. Pai, você me soltou. Vai lá, rapaz. Vai ter uma quedazinha ou outra, mas ele vai ganhando confiança. Chega uma hora que a gente já não está mais segurando a bicicleta. A gente está olhando, porque a gente sabe que ele já consegue. É que ele ainda não acredita que ele pode.
Porque se eu sei que ele consegue, e quando ele acreditar que ele pode, ele vai andar e basta eu ficar olhando. Na nossa vida espiritual, acho que é a mesma coisa. O início da caminhada espiritual, Deus está ali, rapaz, como um pai segurando a bicicleta. Mas em algum momento, Ele quer que a gente acredite que não importa o que aconteça, a gente já tem bagagem suficiente para dar os primeiros passos, para dar as primeiras pedaladas. Ele já acredita em nós. Deixa eu te falar uma coisa. O teu Deus já acredita em você. Quem está faltando acreditar em você agora é você mesmo. Que você consegue dar algumas pedaladas sem Ele ter que fazer tudo por você. Porque na verdade Ele está te vigiando, Ele está olhando para você. Se você cair, Ele vai te socorrer. Ele vai ter um mercúriozinho para passar lá no ralado do joelho. Ele vai te socorrer, não vai acontecer nenhum mal. Mas Ele quer que você acredite que de tudo que Ele já te ensinou, agora você consegue fazer alguma coisa. Tem gente que tem 20, 30 anos de evangelho e quer que Deus faça tudo. Meu Deus, eu não sei se eu compro um vestido rosa ou um vestido amarelo. Senhor, você pode me revelar? Envie um profeta aqui. Fala, pô, cara, você consegue fazer isso, irmã? Hein? E os garotos que ficam, né, pensam, meu Deus, Senhor, eu queria que o Senhor usasse 7 profetas de 7 nações diferentes para falar comigo e confirmar se é mesmo para eu fazer parte do ministério de louvor, se é mesmo para eu começar a pregar a Deus. Usa, não precisa mais, cara. Por favor. Tem algumas decisões que a gente já tem que começar a tomar. Parece que Jesus, Ele fica lá em cima só olhando e manda eles irem na frente, porque já estavam juntos há mais de um ano. Chegou a hora deles tomarem algumas iniciativas. Chegou a hora de, quando o vento soprar, o barco ser balançado pelas ondas e a escuridão tomar conta, eles mostrarem o que eles aprenderam de tudo aquilo que eles já viveram com Jesus. É quando o filho se torna não independente totalmente, mas começa a ter uma certa autonomia para tomar decisões. Deus não vai fazer tudo por você nem por mim, porque o geral Ele já fez. Ele quer que a gente amadureça, e amadurecer é acumular experiência, e para ter experiência, você tem que ter horas de navegação, você tem que enfrentar vento, escuridão e onda, e acreditar que se Ele falou que tu vai chegar da outra banda, tu vai chegar da outra banda. Se Ele falou que Ele vai te achar no meio do caminho, Ele vai te achar no meio do caminho. Fica tranquilo, mas haja pela fé na palavra que Ele já liberou. Aí Deus dá uma revelação, uma ideia, uma inspiração para abrir um negócio. Aí a pessoa fica, abro ou não abro, começo ou não começo, é para fazer ou não é? Deus já plantou. Aí ele fica ali e tal. Daqui a pouco, 6 meses depois, vão fazer uma pesquisa de mercado. Ele vai descobrir que aquilo ali não é mais novidade. Que há 6 meses atrás, quase ninguém fazia aquilo. Agora, a concorrência aumentou. Então, o que eu tenho que fazer? A direção veio. Deus falou comigo. Tive uma ideia. Vou me preparar. Dá para começar? Comece. Existe um livro muito bacana que eu li só o preâmbulo dele, né? Eu não tenho ele ainda. E tem uma chamada bem bacana na capa, que diz assim, apenas comece. Fala isso para o teu irmão, apenas comece. Será que se a gente abrir uma consagração aqui ao sábado pela manhã e começar a orar com porta aberta, alguém vai entrar? Apenas comece. Bom, tem muita igreja em auge, para que abrir mais uma? Apenas comece. Deus não falou? Sabe o que foi a primeira palavra que eu recebi quando eu aceitei o desafio de Deus de começar essa obra aqui? Inauguramos em abril, mas a obra começou em fevereiro. Começaram a derrubar a parede,
com a autorização do dono aqui, vamos derrubar, vamos fazer um galpão, vamos começar. Com uma lojinha não dá para começar, não. Aí derrubar uma parede do meio e tal. Telefone toca lá em casa, telefone fixo. Eu atendo o telefone e alguém me diz assim, eu passei lá em frente e vi que o senhor vai começar uma igreja lá. Eu falei, isso mesmo, é uma igreja mesmo. Porque eu não sei fazer outra coisa. É igreja. Mas eu tenho uma visão para te falar. Tinha um espírito, eu vi, em frente à porta. Enquanto o senhor quebrava a parede lá com a marreta, ele estava ali olhando. Isso não vai dar certo, não. Sim mesmo. E aí, eu fiquei alguns segundos pensando em que resposta dar, não dei resposta nenhuma. Eu só pensei assim no meu coração, bom, se está na porta, problema dele, né? Porque a marreta vai chegar até lá. Se não sair dali, a gente marreta também. Eu só falei assim, olha só, foi Deus que mandou começar. A prova é a seguinte, se não for de Deus, vai fechar logo. Vamos fazer 16 anos em abril. Você pode dar glória a Deus? Já abriu umas 4 igrejas por aí. Uma teve que fechar, mas 3 estão abertas. Você pode dar 3 glória a Deus agora? Apenas comece. Apenas comece. Essa foi a primeira palavra. Aí a segunda, quando a gente estava já fazendo aqui os embolsos internos aqui para começar a pensar nos acabamentos, para o dia da inauguração, passou uma senhora aqui na frente, olhou para dentro e falou assim, o que vai ser aqui, um sacolão? Eu falei, não senhora, uma igreja. Eu falei, mais uma. Mais um sacolão pode. Tem um montão de sacolão em Austin também. Por que mais um sacolão pode e mais uma igreja não pode? Quem recebeu a direção de abrir um sacolão, abra, que Deus abençoe. Agora, eu recebi a direção de iniciar uma obra. Estamos aqui abertos. Apenas faça. Se tem uma palavra, arregaça as mangas e vai. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que diz que tu vai ter filho, vai te dar o filho. Aquele que diz que tu vai conseguir um emprego, vai te dar um emprego. Aquele que plantou no teu coração a semente, é fiel para fazê-la germinar, crescer, frutificar. Deus é Deus, igreja. E aí tem hora que Ele deixa a gente ali, para ver qual vai ser o nosso comportamento. Se os discípulos tivessem falado besteira, eles poderiam afundar, sim ou não? E a gente é mestre de ser tentado em falar besteira quando está com medo, nervoso, desesperado. Mas nessas horas a gente tem que saber dominar nossa língua, cara. Dominar nossa boca. Davi, uma das coisas que Davi pediu a Deus foi, Senhor, põe um guarda na minha boca, para que eu vigie a minha língua quando estiver diante dos ímpios. Porque Davi sabia que crente, quando não vigia, fala coisas que até o ímpio fica arrepiado. Irmão? Não tinha gente, né? Se eu fosse, põe um guarda na minha boca, para que eu saiba vigiar a minha língua quando os ímpios estiverem diante de mim. E quando não tiver também, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando não tiver também. Se eles falassem alguma besteira ali, eles poderiam naufragar. Mas eles tiveram que... Deixa eu te falar uma coisa. Quantas pregações a mulher do poço de Jacó teve que ouvir para acreditar em Jesus? Quantos encontros com Jesus? Quantos, irmãos? Quantos, irmãos? 1. Quantas oportunidades Bartimeu teve para poder clamar e chegar perto de Jesus ali e ser curado? Quantas chances ele teve? 1. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos gastando dinheiro com tudo, estava pobre, só piorou, ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade próxima, ela corre ao encontro dele, e ela sabia, olha, se eu tocar na orla eu vou ser curada, é a minha última chance. Quantas oportunidades já teve? 1. E eu fiz as contas. Um ano tem 52 semanas. A nossa igreja tem 3 cultos por semana. São 156 oportunidades de ouvir a palavra em um ano.
Se eu diminuir isso daí para uma, não, o cara trabalha direto, só consegue um culto na semana. São 52 oportunidades em um ano. Se está na igreja há 5 anos, são 260. 260 mensagens ouvidas. 260 oportunidades em 5 anos. Para quem só consegue ir para a igreja uma vez por semana. E não ouve nenhuma mensagem no YouTube, não tem tempo. Só na igreja mesmo. A gente tem que aproveitar mais as oportunidades que tem para aprender a palavra e praticar. Teve gente que só teve uma oportunidade e alavancou. O endemoniado gadareno teve um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Recebeu a libertação. Quis seguir a Jesus. Jesus falou, não, testemunha aqui onde eu te coloquei. Aí o que ele fez? Ele começou a falar em toda a Decápolis, em 10 cidades. Ele foi o único evangelista. Foi o Billy Graham de Decápolis. Foi o ex-endemoniado. Um cara com um milagre. Quem já recebeu um milagre? Se você tem um milagre, você já pode pregar em 10 cidades, viu? Ou pelo menos para 10 pessoas. Se eu já vivi mais de um milagre, eu estou devendo. Se eu já vivi na proporção do gadareno lá, se eu já recebi libertação, cura física, batismo com o Espírito Santo, função ministerial, Jesus amado, eu já estou devendo. Se eu não tiver ganho pelo menos 50 pessoas, já estou devendo. Aquele cara sozinho pregou em 10 cidades. O que eu quero dizer? Jesus, quando impacta a vida de alguém, junto com aquele acontecimento, já vem uma carga de Deus que capacita aquela pessoa para espalhar o que ela viveu. Você pode não saber pregar com o microfone na mão, esquece isso. Você pode não saber cantar bonito igual não sei quem, esquece isso. Mas tu pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Você pode convidar alguém, você pode orar por alguém. Você pode fazer a oração de 3, a oração de 2, a oração de 1. Você pode fazer alguma coisa. E a gente fica na expectativa só de receber. Irmãos, deixa eu falar uma coisa importante para você. Se um dia você vier para o culto só na intenção de receber, o teu culto vai ser incompleto. Deus não vai fazer tudo o que poderia fazer na tua vida, tudo o que poderia acontecer de possibilidades na tua vida em um culto, não vai acontecer. Quando você ou eu viermos para a igreja num culto e falar, hoje eu quero receber, hoje eu só quero receber, hoje eu preciso receber, não vai fluir tudo pelo menos que Deus queria. Por que não, pastor? Simples. Quando a gente começa o culto aqui, qual é a primeira coisa que a gente faz depois de aplaudir e orar? Louvar. No louvor você não recebe, você está entregando. Você vai receber depois. Mas a gente começa o culto entregando. E vou te dizer, é só tu buscar na etimologia da palavra e nos cultos milenares de qualquer religião do planeta. O que é um culto? O culto é a oportunidade onde um adorador se prostra diante da divindade a quem ele adora e entrega oferendas. E essas oferendas podem ser objetos, comida, dança, música, cântico, mas é uma oferenda. Isso em qualquer religião. Desde quando o culto começou sobre a superfície da terra. Culto é entrega. Culto é se derramar. Culto é oferecer alguma coisa. Agora, o meu Deus, que é a minha divindade, aleluia. O meu Deus, quando recebe de mim aquilo que eu entreguei, Cadu, aí ele começa a me visitar, aí o restante do culto começa a fazer todo sentido para a minha vida. Ou seja, resumindo, eu tenho oportunidade de Deus e Deus espera de mim que no meio de uma situação qualquer, pela experiência que Ele já me deu, eu saiba me comportar no meio de um barco que está sendo assolado. Você quer identificar um crente que não amadureceu? Está parecendo um culto de ensino hoje aqui, mas vamos lá. É o último domingo do ano.
Crente que não amadureceu, está na igreja 1 ano, 2, 3, sei lá quanto tempo. Está tudo bem com ele? Feliz. Vem para o culto, feliz da vida. O barco começou a balançar com a força da onda. O vento parece que vai arrancar a vela, as cordas estão sendo ameaçadas de arrebentar. O negócio ficou feio. Ele, primeira coisa, fala: Deus esqueceu de mim, vou sair da igreja, ou então essa igreja, acabou o tempo meu nessa igreja, ou o pastor saiu da direção, porque não é possível. Eu comecei a ir nessa igreja, a minha vida começou, rapaz, é gente caindo doente, perdi emprego, é a vítima do universo. Então, quando tudo começa a acontecer nesse campo, aí procura-se justificativas e culpados. E às vezes não tem culpado, e nem justificativa. Você simplesmente está num barco, sendo balançado pela força do vento e ameaçado pelo fulgor das ondas, com a permissão de Deus. Para quê? Para ver se você, com a bagagem que já aprendeu, vai saber se comportar no meio da tempestade. E Jesus, onde que está? Jesus está te olhando. E vou dizer mais, ele já desceu do monte, ele já está caminhando. Você ainda não está vendo, porque está tudo escuro, mas ele já está caminhando. E uma hora dessa, ele vai chegar perto de você, e você vai ver que em nenhum momento ele te abandonou. Então o crente, quando passa por problema, não é só pecado, não é só pecado, não. Às vezes o crente passa por tribulação com a permissão de Deus, para que ele mesmo descubra que se ele já amadureceu ou não na fé, com toda a bagagem que ele já recebeu de Deus. Agora, e o crente que quer abandonar o barco, que está procurando um bote salva-vida, que quer abandonar os outros companheiros, que está murmurando contra Deus, cadê Jesus que não chegou ainda, e quer entregar a carteirinha e deixar de ser crente? É imaturo, irmãos. Ele não entendeu nada ainda. Porque crente também fica doente, irmão. Crente também tem câncer. Crente também morre. Jesus ainda opera milagres, mas milagre é propósito de Deus. E às vezes o milagre não acontece, não é só porque a pessoa não teve fé, não, porque é fácil acusar alguém, Jesus não te, porque você não tem fé, é mole. Talvez for contigo. Já vi muito crente fiel a Deus morrer doente. Jesus não curou, Vai entender, propósito. Se o propósito de Deus com aquela pessoa na terra já se cumpriu, está cumprido. Ele precisa de um álibi para trazer o filho para casa. Precisa de um álibi. Aí tu olha Miles Monroe no auge do ministério, para muitos no auge do ministério, mas ele já tinha viajado o mundo todo várias vezes, pregando o evangelho, deixou um legado maravilhoso, estava indo para mais uma conferência, ele, a esposa, a filha e o piloto. O cara erra a altura do bimotor, monomotor, sei lá, da aeronavezinha lá, e pega uma torre de comunicação e morre todo mundo. E fica sem entender, fala, pô, mas precisava desse cara, mas ele cumpriu o legado dele. Você sabe quando que a tua senha vai ser chamada? Não, nem eu. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Irmãos, a morte, a Bíblia diz que na vida dos santos, dos filhos de Deus, a morte é preciosa à vista do Senhor. Olha que coisa doida. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque para quem está sem Jesus, a morte é uma tragédia. Para quem está em Cristo, a morte é um álibi. Deus tem que fazer alguma coisa para chamar o filho para casa. Quantos querem ir para o céu aqui? Quantos queriam morrer hoje? Claro que não, ninguém. Irmão. Fica tranquilo. Essa mensagem não é para isso, não. Mas eu posso estar falando para alguém que está vivendo aqui no meio de uma tempestade, cara. Mas Jesus está vindo. Jesus está vindo ao seu encontro. Você crê nisso? Jesus está vindo. E a coisa bacana, Mateus, é que quando Jesus chega, a gente nem se dá conta.
A gente pensava que ele tinha esquecido da gente, de repente está pertinho. Lembra como que eu comecei o culto hoje, lendo 2 ou 3 versículos aqui? Tem hora que a gente vê, mas interpreta errado. Eles olharam, Gustavo, os discípulos olharam e concluíram que era um fantasma. E eles disseram, é um fantasma. Não foi uma pergunta. Será que é um fantasma? Não. Eles falaram, é um fantasma. Mas não era. Quem era? Era Jesus. E Jesus fala assim, não temas, sou eu. Calma. E aí Pedro agarrou naquela palavra e falou, não, se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou, vem. E ele pula e anda sobre as águas. Então pega a visão. Tem hora que a gente vê e interpreta errado. Tem gente vendo fantasma onde é Jesus. Rapaz, já pensou nisso? Tem gente falando assim, foi aquele endemoniado do meu patrão que me demitiu. Cara, às vezes foi um empurrão de Jesus para tirar você dali e te botar no lugar melhor. Tem gente vendo fantasma onde é Jesus que está agindo. Não acredite na sua visão natural. Não acredite naquilo que o teu coração fala. Não acredita em tudo que a sua mente te projeta. Tem hora que você vai ver fantasma e é Deus. Tem gente que só vê assombro ao redor, mas é Jesus chegando. Então, para você não ter problema, se os teus olhos te enganarem, vai pelos teus ouvidos espirituais. E na dúvida, primeiro eu falei lá, na dúvida obedeça. O segundo diga comigo, na dúvida, pergunte. Fala para quem está do seu lado, na dúvida, pergunta para Deus. Foi o que Pedro fez. Ele também foi um dos que disse, é um fantasma. Aí alguém lá disse, não tem mais, sou eu, Jesus, sou eu não falei que ia vir, sou eu. Aí ele fala, se é o Senhor, manda-me ir ao teu encontro. Na dúvida, pergunta. Sabe aquela classe, um montão de alunos, onde o professor está falando, ninguém pergunta, ele vai avançando matéria. Matéria dada, vamos embora. Ninguém pergunta. O professor mais experiente, ele sabe o seguinte, pô, cara, se ninguém pergunta, das duas, uma. Ou estou entendendo tudo, ou não estou entendendo nada, meu. Quem está entendendo tudo, bingo. Quem não está entendendo nada, vai afundar na prova, irmão. Então, na dúvida, o que o bom professor diz? Na dúvida, tenha vergonha não. Pergunta. Senhor, desculpa, eu sei que o Senhor toma conta de mim, mas me faz entender isso aqui. Qual é o propósito disso aqui? Você já viu Jesus deixar de responder uma pergunta na Bíblia? Pesquisa, Novo Testamento, Jesus. As perguntas mais Jesus respondia. Se és tu, manda-me eu teu encontro. Pode vir. Senhor, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus rasga uma aula de escatologia em Mateus 24. Responde tudo. Senhor, um homem casou com a mulher, morreu sem ter filho. Aí, segundo a nossa lei, o irmão dele casou com ela. Aí, na eternidade, quem é que vai ser o marido dela? Pô, pergunta bem infantil, né? Jesus fala, olha só, na eternidade, ela não vai ser mulher nem de um, nem de outro, porque no céu não se casa, nem se dá em casamento. Nenhuma pergunta, por mais tola que parecesse, por mais infantil, Jesus nunca deixou de responder. Sabe por quê? Porque todo pai sabe que filho adora fazer pergunta. Sabe por que a Bíblia manda também a gente ser como uma criança? Quem não for como uma criança não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Criança pergunta tudo, irmão. Pai, o que é isso? É isso. Mas isso não é isso. Cara, criança pergunta tudo. Seja uma criança, pergunta.
Na dúvida, obedece. No meio da tempestade, não entendeu? Pergunta. Você está vendo? Parece fantasma. Não acredite na tua visão. Não acredite. Rapaz, os discípulos ali eram todos crentes, mas eles olham para Jesus no meio da escuridão, Fabinho, e falam, é um fantasma. Jesus fala, não sou não, gente. Sou eu. Porque às vezes a escuridão atrapalha mesmo a nossa visão. Claro, a gente precisa de um foco de luz para enxergar bem. Mas não tinha luz ali. Então Jesus fala. Quando você não souber, pergunta, porque Ele vai falar e você vai entender. Quando eu olho para o cenário do mundo hoje, ontem estávamos em casa, anteontem, né? Não, foi ontem, no almoço do dia 25. Eu, pastor Fernando, algumas pessoas, a gente conversando sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Eu tenho minha visão. Eu tenho a minha visão bíblica e, né, do que está acontecendo aqui. Um dia a gente vai falar muito sobre isso na escola da nova IBM e tal. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho as minhas convicções. Agora é o seguinte, eu não sou daquele que só fica vendo fantasma, irmão. Tem gente que olha para o lado e só vê caos, só vê... Não, tem um montão de coisa que está assustando a gente mesmo. Mas não se esqueça que ao redor do teu barco tem alguém te guardando. O anticristo está a um passo de se manifestar? Tá. A nova ordem mundial está se arregimentando, está se fechando, está fechando seco? Tá. As religiões, inclusive o cristianismo, se unindo numa espécie de ecumenismo fatal, final, para formar uma única religião, para que o falso profeta se manifeste? Sim, está. E aí, o que a gente faz então, pastor? Continue crendo, porque isso tudo tem que acontecer, mas a igreja vai ser arrebatada. Você tem a marca do sangue, você tem a marca do Espírito, você tem o pneuma de Deus, Jesus está, você é dele, então fica tranquilo, porque isso tudo pode estar acontecendo, mas para de ver só fantasma. Deus continua no controle de tudo. Ele continua. Os poderosos da terra pensam que estão nos fazendo de peça de tabuleiro. O que eles não sabem é que no grande tabuleiro do eterno Criador, eles também estão lá. Ele continua no controle de tudo. Ah, meu irmão, se é pela Covid, se é pelo H1N1, H2N2, H3N3, H4, se é por um acidente, se é só por uma paradinha cardíaca, se é pelo arrebatamento, eu não sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, e daqui a pouquinho a gente vai embora daqui. E enquanto a gente não vai, vamos pregar o Evangelho, vamos viver o Evangelho, vamos perdoar e ser perdoado, liberar perdão, vamos abraçar, vamos beijar, vamos sorrir, vamos chorar, vamos seguir em frente, porque tem um outro lado de Genezaré para a gente conquistar. Jesus está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, Pedro pula, 11 ficam no barco, ele sai. Fala para quem está do seu lado, aqui eu quero terminar, irmãos. Fala para quem está do seu lado assim, não siga a multidão o tempo todo. Porque biblicamente falando, muitas vezes a multidão estava errada. Ou quando no muito atrapalhava quem queria fazer certo. Não vai na multidão, não. 11 ficaram. E eu acredito que esses 11 falam assim, Pedro, não pula, cara, você é maluco. Você está sem bote salva-vida. Cara, vai que é um fantasma mesmo. Não vai, Pedro, não vai. Não, mas ele falou que é Jesus. Eu acredito nele. Eu posso não estar enxergando, mas eu conheço a voz do Mestre. Você pode não estar entendendo muita coisa na política, na economia, na religião que está acontecendo no mundo. Beleza. Mas se você conhece a voz do Mestre, pergunta, vai pela direção da voz e caminha. Ele pulou. Ele andou. Ah, mas ele teve medo? Teve. Ele era humano. Ele afundou? Afundou. E aí vem a terceira dúvida. Se na primeira, na dúvida, obedeça. Na segunda, na dúvida, pergunte. Na terceira, que ele teve medo e afundou,
Na dúvida, grite, clame. Não tenha vergonha de dizer: cara, eu sou um pescador, eu não estou conseguindo me manter aqui. Não, irmão, a maioria das pessoas que morrem afogadas são mergulhadores e pescadores. É mole isso. Viu o cara, o garoto que caiu no mar aí, foi aparecer do outro lado, lá da Bahia, lá? Da Bahia que eu digo, do mar. O cara era mergulhador profissional. Fica tranquilo. Pedro era mergulhador, nadador, pescador. Mas na dúvida, não sei se eu vou conseguir lidar com essas ondas. Mestre, salva-me! Clama, pô. E aí Jesus toma ele pela mão. Homem de pouca fé. Entra com ele no barco, acalma tudo e eles chegam do outro lado. Na dúvida, clame. Ele sempre vai te ouvir. Na dúvida, peça socorro. Ele sempre vai te ouvir. Sempre vai te ouvir. Irmãos, às vezes a gente se acha esperto demais. E eu me incluo nisso aqui. Em algumas situações que eu já vivi. Não é que a gente ignora Deus. É que a gente acha que já tem experiência suficiente para lidar com algumas situações sem incomodar o mestre. Mas tem hora que você tem que incomodar, rapaz. Lembra de outra situação que Jesus estava dormindo? No convés? E aí o barco quase vindo a pique, alguém querendo chamar, o falou: não, pá, não incomoda não, deixei dormir, tá cansado. Cara, mas se a gente não chamar ele vai morrer, pô. Vamos acordar. E acordaram. Jesus resolveu. Veja bem, na dúvida, clame. E a gente não quer clamar, porque a gente acha que já é experiente o suficiente. Aí quebra a cara. Bebe água demais, não precisava beber aquilo tudo. Quase morre afogado. Para no final, quase não aguentando mais, a gente põe 2 dedinhos para fora, assim, Deus nos tira. Não precisava disso. É só pedir socorro. Só pedir socorro. Conheci um caso de uma pessoa que verificou um caroço no corpo. Era pequeno. Achou que era normal. E deixou o tempo passar. Um dia lembrou no banho, foi verificar, o caroço estava um pouco maior. Ficou com medo, mas também agora com vergonha. E deixou passar. Quando aquilo começou a incomodar muito, falou: agora chegou a hora de eu contar para a família. E alguém falou: vai no médico rápido. Quando chegou lá, a notícia não foi boa. Falou: quanto tempo você descobriu isso? Há tantos meses. Você tinha que ter vindo naquela época. Não há muito o que fazer agora mais. Dá tempo. Dá tempo para o azar, dá tempo ao tempo. Se não é sábio. Está afundando, clama. Pedro afundou e gritou. E Jesus o tirou e deu tempo. Que em 2021 que está acabando, principalmente 2022, a gente tenha coragem de entender que Deus nos dá oportunidade de viver milagres. E a gente não pode ignorar isso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Você vai ter, olha, deixa eu profetizar para a tua vida. Quantos recebe aí o que eu vou dizer? Confia, confia. Eu não vou profetizar coisa ruim não. Levanta sua mão direita aí. Deus vai te dar oportunidades em 2022 de você viver milagres na sua vida, coisas grandes. Não deixa passar. Se deixar passar, outro pega. Então olha para o seu irmão que está perto de você e fala: se você deixar passar as oportunidades que Deus vai te dar, eu vou pegar, hein? Ou outro vai pegar, hein? Não deixa passar não, meu irmão. Amém? Deus quer fazer você crescer. Quantos sabem o tema do nosso ano 2022? Semana que vem vai estar aqui. Diga: é tempo de avançar. E a gente só avança tendo coragem. Tem que ter coragem, mano. Olha, sinceramente, eu falei com Deus essa semana, cara. Algumas coisas boas aconteceram em 2021 e outras que eu tinha planejado não aconteceram, mas foi culpa minha. Foi culpa minha. Sabe o que é uma coisa, Vinícius, que acontece com a gente? A gente se distrai. A gente começa fazendo uma coisa
E aí depois aparece uma outra coisa e a gente esquece daquilo. Não, só um pouquinho, deixa eu resolver isso aqui. E a gente se distrai. Não. Para encerrar, deixa eu contar para você, George Miller, ele é chamado de o apóstolo da fé. Quando esse cara morreu, acharam um caderno de oração dele, onde de um lado ele escrevia a data e o pedido da oração, do outro lado, na mesma linha, na mesma direção, ele escrevia o dia que recebeu a resposta de Deus. Eles acharam, pela biografia que eu li, em torno de 5.000 orações respondidas. E na grande maioria das vezes, um detalhe importante, só partia para o pedido seguinte, depois que o primeiro tivesse sido recebido. Isso é insistência, isso é foco, isso é fé. A gente pede um catatal de coisas. No culto da virada faz uma lista de 30 coisas. Final do ano pergunta, o que é que você pediu meu? Eu falei, eu não sei, mas Deus sabe, aleluia. Nem tu, nem eu sabemos mais, falta de foco. A gente precisa ir até o final. Pegue o seu envelope agora em nome de Jesus. Põe a sua oferta e vamos orar.